É um prazer, porque Walter é uma enciclopédia viva da periodontia aí, passou por todas as fases da história. Tive prazer de tê-lo como mestre, como professor lá na UERJ, trabalhar junto com ele na Veiga de Almeida. Walter, desculpa, gente. Walter é professor titular de periodontia da Veiga de Almeida, especialista, mestre livre-docente em periodontia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre, o senhor fica à vontade aí para ensinar um pouquinho para a gente. Muito obrigado. Agradeço o convite, e ainda mais tendo a presença de meus ex-alunos, 2 deles e um doutorando, que eu tive na oportunidade, não foi meu aluno, mas oportunidade de examinar o Edson aí, bom trabalho, né? E estou muito feliz de voltar a casa aqui, porque, como eu mostrei anteriormente, só voltando, porque não sei se o pessoal viu isso, né? Eu já estive aqui, em 2007, falando sobre periodontia crônica, tratamento baseado em evidências, né? Como também eu vou falar hoje sobre baseado em evidências também. Só que num plano de tratamento, né, periodontal, inclusive eu coloquei ainda atual, que está aqui, ó. Por quê? Daquela época para cá, pouca coisa mudou em periodontia. Apenas a classificação nova que mudou agora, que era a que a gente usava era de 99, passou agora para 2018. Até no livro do Glickman atual, desculpe, do Lind, ele não tem ainda a classificação. Ele vai até lançar um novo, ainda porque ele está com a classificação antiga ainda, né? De 99. Bom, então o que a gente fez? A gente botou, e vamos fazer vários comentários sobre plano de tratamento periodontal, inclusive como aqui a gente vai falar de forma variada para muitos colegas, estudantes, outros já profissionais, então eu fiz uma situação que eu pudesse atender esses lados todos, né? Que estão me ouvindo aí, tá? Porque a aula de graduação é um pouco, né? A aula de graduação é um pouco diferente dessa aqui. Bom, então, vamos começar rapidamente, antes de entrar no que eu quero realmente discutir com vocês, que é o tratamento das periodontites, mas eu vou dar um pulo nisso, porque muita gente já conhece isso aqui, mas vou relembrando, e enfatizando resultados provenientes de experimentos utilizando modelo animal e estudos longitudinais. Isso aqui foi uma beleza na periodontia, que comparando vários tipos de tratamento. Quem começou isso foi o Ramphel, em 1976, 77, comparando vários tipos de tratamentos cirúrgicos, não cirúrgicos, resultados ao longo de 5 anos, 6 anos. E depois entrou um grupo de profissionais fazendo esses tipos de tratamento, comparando principalmente o tratamento cirúrgico, o não cirúrgico, né? Que na minha época, que a Alessandra até falou aí, que eu peguei esse início mesmo, vamos comentar isso mais adiante, o que a gente fazia, né? Isso mudou um pouquinho. E demonstraram que o tratamento, incluindo a eliminação ou diminuição, que eliminar é quase muito difícil, mas diminuição da infecção bacteriana, né, e a introdução de medidas cuidadosas do controle do biofilme, na maioria dos casos, resulta em saúde periodontal. Por que na maioria dos casos? Porque eu vou enfatizar hoje a doença periodontal mediada pelo biofilme. É lógico que podem existir fatores que vão alterar o início e a evolução dele com pessoas que têm problema sistêmico, problema de algumas doenças variadas, a não ser aqueles com a saúde, de modo geral, que podem ter doença periodontal, infelizmente, né? Isso até os pacientes ficam até questionando isso. Eu não tenho nada. Quando fala em perda óssea, então, o paciente fica preocupado. Estou com osteoporose, aquela história toda. Então, é complicado isso, né? Mas a gente hoje vai passar rapidamente por essa gengivite e vamos entrar numa situação que eu preparei para a gente conversar mesmo. E não posso deixar de render homenagem, né, ao nosso amigo Lê, 1965, até essa época ninguém sabia o que ocasionava doença periodontal, se o biofilme, já existia placa, resíduos na boca, tanto calcificados como não, que pensava-se na época que eu não sabia quem originava, se vinha depois do filme, se ele originava a alteração gengival, né? O comentário que vocês todos conhecem,
Assim que aquele grupo de estudantes, em torno de 21 dias, todos tinham uma gengivite com acúmulo dessa placa, na época chamada placa, e de 1995 para cá, por Colchester, biofilme, que tem uma razão de ser isso aí. Já vamos ver mais adiante. Está aqui, ó, essa placa lindona, né, com corante, eritrosina, isso não abre mão lá na faculdade, os alunos sabem disso, passaram por mim, corar e depois um índice para mostrar ao paciente, né, o corante biológico. E aqui, características clínicas dessa gengivite, né? Simples. Eu estou mostrando isso porque a gengivite, inclusive, existiam umas propagandas que eu não achava muito correto, isso aí. Agora tem no YouTube, eu tenho visto uma série de casos, colegas mostrando o que é a periodontite. Aliás, foi bom isso, porque ninguém sabia, só falava em gengivite. Mas a gengivite é altamente, se não tiver nenhum problema sistêmico. Hoje eu estou falando aqui sem nenhum problema sistêmico. Isso é adquirido pela deposição do biofilme e algumas situações que podem ocorrer com essa deposição do biofilme em muitas áreas da cavidade bucal, principalmente junto à gengiva, no espaço interproximal de tudo. Então, vocês veem, aqui, por exemplo, deixa eu sair daqui. Travou aqui, não sei por... está aqui. Então, está aqui a cor avermelhada, nós já sabemos disso, edemaciado, está vendo aqui essa parte toda? Perda de contorno parabólico, que é muito interessante, e margem gengival, né? Da margem gengival. Quer dizer, isso aqui está alterado, qualquer um vê, não tem problema nenhum, que isso aqui não é normal, mesmo não sendo dentista, né? E um problema muito sério nisso aí, que a pessoa, a doença periodontal, ela não dói, não tem dor, a não ser as lesões agudas. Então, isso aqui pode incomodar o paciente, sangramento, exudato, mau hálito, mas vai levando, né? Por aí a pessoa só procura a gente, às vezes, numa situação dessa aqui. Né? Deixa eu ver. E a sondagem, né? É importante. A sondagem, porque aí caracteriza já uma alteração de perda de inserção, né? Que já não é mais uma gengivite. E aí, daí para frente, que nós vamos comentar bastante sobre isso. Vocês veem aqui, como é que pode ser? Isso é um paciente que era meu muitos anos atrás. Quem olha uma situação dessa aqui, é horrível o caso, né? Hiperplasia enorme. Mas aqui está cortando aqui a data. Esse lado que está aqui, está com problema, né? Que está aparecendo vocês aqui, eu também, nesse cantinho, tá? Aqui, ó. Então, esse aqui tinha 14 dias. Aqui, 30 dias, só com o controle desse biofilme. Esse é um paciente que ficou preocupado na época que ele me procurou assim, ele gostava de uma bebidazinha e tal, então negligenciou. Aqui já existia um probleminha de leve, mas nem tanto aqui, que hiperplasiou de forma edemaciada, de muita placa já cálculo, mais placa, porque quando chega nessa situação, começa a sangrar, o paciente não pode... Ele me procurou porque já existia alteração, mas isso aqui, essa hiperplasia edemaciada, ela progride muito rápido. Então, o paciente, nessa hora, ele fica preocupado, e porque não conseguia higienizar, porque sangrava muito e tal. Então, aqui não teve nada, não teve alteração nenhuma de migração para outra situação mais complexa, complicada, bolsas e pernas, não é uma gengivite, que isso aqui é o retorno. O que eu estou mostrando a situação? Porque ela tem o retorno à normalidade. Quando não há perda de inserção, não há presença de bolsa periodontal, tudo volta ao normal, mas depois complicam sobremaneira quando começa a existir perda de inserção. E outra história muito interessante, que eu tenho isso para explicar onde eu quero chegar, muito rápido. Por exemplo, o Lê, em 1965, esse mesmo Lê fez o trabalho de gengivite experimental em humanos. Mas ele notou que essa gengivite acontecia, lembra dos estudantes sem hábito de escovar dente durante até 21 dias, a gengiva começava a ter uma alteração, um sangramento, a história toda, e ele questionou isso aí, e não passava, essa gengivite tem problema, ela que inicia, mas ela que passa, sempre vai passar por uma doença, por uma periodontite. Então, ele fez esse trabalho, História Natural da Doença Periodontal, no Sri Lanka, que é o antigo Ceilão, né? País pobre na época, 480 plantadores de chá, que nessa comunidade
não existia dentista, não existia higiene, nada. Por isso é que ele chamou isso aqui de história natural da doença periodontal em humanos. Isso aqui hoje não passaria por um conselho de ética, né? Hoje em dia, eu acho que não. Você não pode deixar de tratar as pessoas. Eles iam lá e faziam medições durante anos, até esse período aqui, de 70 a 86. E o que eles observaram com isso depois? Então, você já conhece, estou relembrando esse trabalho. Por incrível que pareça, 8% periodontite daquelas de evolução rápida, né? Paciente mais jovem, antes, que a gente chamava até 18 anos, depois era acima disso era periodontite de evolução rápida, antes era periodontite juvenil. É outro detalhe nessas periodontites, que desde a época do Orban, que era em 1938, por aí, ou 40, um pouquinho, era chamado de periodontose. Essa lesão, você vê, a lesão é a mesma, gente, até hoje, é a mesma, não há nenhuma alteração, nem para pior, nem para melhor. Periodontose. Depois passou a chamar periodontite juvenil, que incidia mais nos jovens, nos primeiros incisivos, que rompem aos 6 anos, primeiros molares, era uma periodontite juvenil localizada quando era nesses dentes, generalizada quando passava de pré-molares para diante. Depois, esse termo já não foi mais periodontose, porque ele considerava essa doença, que na época tinha uma aparência clínica que isso, com o advento de estudos microbiológicos, que é uma doença infecciosa, participação de bacteriana. Então, manteve-se o nome de periodontite, mas era de juvenil até 18 anos. E periodontite de evolução rápida era acima disso até 30 e poucos anos. E a periodontite de evolução lenta era essa tradicional, ao longo dos 45 anos para cima, e por aí. Era base de idade, isso também não era muito bom, né? E isso nas classificações antigas. A gente chegou a 99, mudaram a classificação, chamou de periodontite agressiva, que são as mesmas periodontites. Mas vamos ver só, olha aqui, nessa comunidade que não tinha higiene, não tinha dentista, 8% só dessa população de 480, lembra que eram 480 pesquisados, tinha uma periodontite dessa evolução rápida. Isso com placa, com meu filho, nunca removia, não tinha padrão nenhum de higiene ali. 81% tinha periodontite de evolução lenta, essa que a gente considerava em adulto, né? Que de 70 para 86, muitos já tinham mais idade, e sendo evoluídos sempre. E gengivite, 11%. Como é que pode, nesses anos, a pessoa ficar só com gengivite? Eu estou botando a interrogação agora. O que vocês acham disso? Sem higiene, sem placa e gengivite. Né? Certo? Ninguém fala nada? Sabe por quê? Toda periodontite vem de uma gengivite, mas nem toda gengivite progride para periodontite. E agora? Está vendo? É interessante, né? Por que eu estou rindo? Às vezes os pacientes no nosso consultório, por isso que eu estou fazendo isso antes de entrar até no plano realmente de tratamento. Eles perguntam, poxa, vamos supor, exemplo, meu marido não escova o dente direito, manda ele escovar, está sempre... Eu tenho uma doença periodontal, vou no dentista, isso passa, isso transmite, fica esses questionamentos todos e ninguém sabe até hoje por que isso acontece. E não sabe também um tempo onde a gente... Agora, toda periodontite veio de uma gengivite, nem que seja de forma muito inicial, imperceptível até, mas ela começou com uma gengivite. Agora, nem todas elas vão evoluir para periodontite. Então, esse momento ninguém sabe até hoje quando ocorre. Então, o único recurso que a gente tem é agir de forma muito criteriosa nessa prevenção. Às vezes o paciente nem precisaria fazer isso, mas a gente não vai saber quando em qualquer momento ele pode passar para periodontite. Outro detalhe nisso aqui, não é para problema sistêmico. O diabetes, por exemplo, ele pode passar porque ele tem uma alteração sistêmica influenciando no processo de inflamatório. Isso é outra história.
Estou falando em pacientes normais, sem nenhuma doença sistêmica, nenhuma alteração sistêmica, favorecendo essa interação dessa disbiose, que hoje é chamada disbiose, que é a simbiose, que é o biofilme normal, que não tem capaz de agredir, que existe na cavidade bucal. Agora, no meu tempo, lá atrás, isso aí era chamado de uma flora indígena, quer dizer, a cara natural. Depois uma flora normal. Agora chama-se uma flora, uma simbiose de micro-organismos normais que tem na cavidade bucal, porque existe no ser humano a flora intestinal, fora na vagina, uma flora habitual, essa simbiótica, e na cavidade bucal. Não produz doença, entendeu? Então, ninguém sabe esse momento que vai ocorrer. Então, a gente vai trabalhar sempre nos pacientes, enfatizando, né? Mesmo antes dele, o sujeito seja um clínico, de qualquer forma, não só periodontista, cuidar dessa parte, informar o paciente sobre esse problema. Bom, e está aqui o link, mais uma vez, de 2005. Estudos longitudinais que avaliaram a resposta do tratamento periodontal demonstraram que a manutenção de um alto nível de limpeza oral previne ou reduz a progressão da doença periodontal. Não sabemos a época que isso pode ocorrer, daquele raciocínio anteriormente que eu estava dizendo para vocês. Bom, e agora sim, características clínicas das periodontites. Olha aqui, aí já tem bolsa periodontal, certo? Periodontite. Aí já complica, o negócio começa a complicar. E já houve perda de inserção, está aqui uma sonda mostrando, perda óssea, sangramento, às vezes sangramento com supuração sanguínea e outras histórias, né? Então, é aí que nós vamos começar a trabalhar agora a minha ideia de apresentar essa palestra para vocês, de uma característica que eu achei muito interessante sobre a abordagem de um plano de tratamento do controle da bolsa periodontal. O nome é esse aqui. Está a presença de placa e cal, ou biofilme, né, que se chama mais hoje em dia, perda no nível clínico de inserção, perda óssea, perda das fibras, ligamento periodontal, do cemento, reabsorção óssea, e sangramento à sondagem. Todos nós sabemos disso. Bom, está aqui, ó, setinha, a sondagem. Bom, olha como a gente chamou esse plano que a gente vai conversar hoje com vocês, né? O controle da bolsa periodontal. Por que o controle? Porque nessa época agora, a gente não vai eliminar mais bolsa periodontal. Por isso que eu digo, ela é atual e já vem de algum tempo para cá, através de estudos mostrando que não há necessidade de eliminar as bolsas periodontais. Há situações que você tem que fazer, mas de forma geral. Antigamente não se admitia a presença de bolsa periodontal. Era raspagem sub, e depois, se não resolver esse problema, fazer a cirurgia para eliminar a bolsa, através de osteotomia, osteoplastia, com grandes problemas de trações gengivais. Nós vamos ver isso aí mais adiante. Então, a gente está mostrando para vocês, além de essa aula aqui, essa palestra está no LIND, novo agora, no capítulo, quem escreveu esse artigo todo que eu tirei esse trabalho. Esse aqui é outra história, que é um trabalho que eu quero mostrar para vocês aqui, a gente fez na Odontoclínica Central do Exército, né? Tá o Joel Sérgio Can, tá vendo? Silva, em 2005. Então, o que a gente fez? Procedimentos periodontais mais executados, levantamento estatístico em curso de realização em periodontia lá na OSEX. Então, olha aqui, material imerso. Nós fizemos, a OSEX era muito organizada na parte de prontuários, e o que a gente anotava sempre. Nós ficamos lá 16 anos com esse pessoal todo aí, né? Levantamento referente a atendimentos periodontais na clínica de especialização periodontia da OSEX, Odontoclínica Central do Exército, o ano de 2003. Isso foi feito nesse ano. Foram atendidos 1.448 pacientes, né? Terapia periodontal básica, que foi a periodontia básica, 82%. Terapia cirúrgica, 265. Mas aí a gente vai estar mostrando aqui, num gráfico, o número de atendimentos, tudo resolvendo o problema periodontal dos pacientes. Mas depois, os tratamentos realizados no período de 1998 a 2003,
Foram 5 anos, total de 11 mil em 5 anos, 85%, e cirurgias periodontais para tratar a doença periodontal. Então, vamos ver por quê. Fizemos cirurgias lá, muitas cirurgias. Mas a periodontite, a doença periodontal, a periodontite, né? Na terapia básica, foram feitos só 85%. Né? Então, está aqui, cirurgia básica e cirurgia cirúrgica. Bom, olha aqui. Dentro das cirurgias cirúrgicas, que foram 1.155, cirurgia pré-protética, aumento de coroa clínica, 63%. Raspagem aberta, que aí a necessidade da gente abrir, porque quando não consegue fazer a raspagem fechada, né, a gente abre. 11%. Cirurgias mucogengivais, aí já a parte de estética, né, 76%. Sessões radiculares, 13%, e outras 5%. Quer dizer, a maioria de cirurgias foram pré-protéticas aqui. A periodontia servindo a prótese, aumento de coroa clínica, invasão do espaço biológico, né, que envolve esse sinal. O que é? Pergunta? Hein? Oi, mestre. É pergunta? Está aparecendo um sinal aqui? Não, né? Não. Pode deixar que qualquer coisa eu passo para o senhor. Alguém tem alguma pergunta agora? Pode deixar que qualquer dúvida aí, se alguém colocar aqui no bate-papo, eu passo para o senhor aqui. Posso continuar? No final, né? a gente vai falar também. Pode ficar tranquilo que no final a gente vai abrir para Então, vocês estão vendo? Tá? Olha aqui, porque isso é a nossa filosofia que a gente sempre trabalhou. Quem trabalhou comigo sabe que eu tenho isso há 40 e tantos anos, né, de periodontia já. Não que eu não faça cirurgia nem nada, mas na época era diferente. Eu vou explicar até por quê mais adiante um pouquinho. Tinha que fazer, mas hoje em dia não há necessidade para tratar a doença periodontal. Algumas situações, como uma raspagem aberta aqui, ó, a gente não consegue. Às vezes uma bolsa muito profunda, né? O instrumento nem trabalha direito, a gente pode fazer uma cirurgia com a finalidade de raspar e alisar a raiz para tentar situações interessantes que nós vamos ver mais adiante. Isso a gente teve a oportunidade de contribuir, né, com um trabalhinho desse aqui e a nossa equipe. Ninguém trabalha sozinho. Eu gosto muito de dizer isso. Todos só que hoje está trabalhando periodontia, dirigindo a Academia Brasileira, que é o Sérgio Kahn, o professor Fischer, que é diretor da faculdade da UERJ, e outros, vários profissionais que trabalharam com a gente, foram meus alunos, né? E hoje em dia eu me orgulho muito disso. Bom, então, conclusões. Procedimentos não cirúrgicos prevaleceram sobre os procedimentos cirúrgicos no ano de 2003. Já viram ali. O sucesso obtido no tratamento da doença periodontal inflamatória crônica através da terapia periodontal básica no ano de 1998 a 2003. Dentre as cirurgias mais executadas foi o aumento de coroa clínica, que possui a finalidade de pré-requisito para outra especialidade. A periodontia serve para isso. E pode ter as duas coisas. Pode ter doença periodontal, uma eliminação de bolsa, depois prótese e tudo, mas a finalidade não era tratar a periodontite mediada por biofilme, sem alterações sistêmicas nenhuma. Bom, então, esse plano, esse esquema aqui. Eu podia, então, dizer o seguinte, terminei minha aula aqui. É um esquema, olha lá, controle da bolsa periodontal. Aqui, tá vendo? Debridamento supra e subgingival, instrução sobre higiene bucal. Aqui pode ser feito com instrumentos manuais ou por ultrassom. Aqui, uma reavaliação, sempre importante. Aí tem uma setinha que eu vou para cá, eliminação de bolsa, o tratamento da doença, onde eu trabalhei no passado muito aqui. Uma reavaliação, correção da bolsa, que é o controle da bolsa. O que é a correção da bolsa? Eu não vou eliminar a bolsa. Eu vou ter, se eu tiver dessa terapia, desse plano de tratamento, fazer um retalho de acesso, que esse retalho é modificado de Wiedemann, do Rafshan, né? Em 1970 e poucos, por aí, ou, se não me engano a data, nos anos 70, 80, que modificou o retalho de Wiedemann original, que não é tão radical quanto era o Wiedemann original. Né? A finalidade é não mexe em osso, não reposiciona apical, e a estética, se possível,
Então, nessa correção da bolsa, eu posso ter uma situação, principalmente em dentes anteriores, né, que deixaria o paciente, já que adquiriu uma doença periodontal, perdas ósseas e toda situação, outras, né, complicadas, que teria um pós-tratamento, vamos dizer assim, não muito drástico, retrações gengivais. E a gengivectomia para remover, que era na época, nessa época eu me formei em 72, 74 eu já era especialista, você imagina, nada disso existia. Então, eu fiz muita cirurgia, que a gente eliminava a bolsa, através de gengivectomia, se fosse perdas ósseas horizontais, com gengiva inserida remanescente, e retalho apical, que é o de Wiedemann, reposicionado, mais cirurgia óssea, que era o Wiedemann original. Fazia incisões verticais, fazia osteotomia, osteoplastia e suturava no final da bolsa, da perda óssea, onde era. Nessa situação, com a osteoplastia, a gente eliminava muito osso que nem era necessário, senão a gengiva ficava toda alterada, não seguiria aquela forma, mesmo retraída, tentando dar uma forma parabólica na gengiva. Mas era eliminar a bolsa. Que não se conhecia a possibilidade de um reparo através de um epitélio juncional longo, que só foi descoberto em 1971, o Litzgarten Schroeder, né? E, através de trabalhos interessantíssimos, viram que havia possibilidade de formar um epitélio juncional longo, uma aderência na raiz, uma vez limpa, polida, né? Que podia, aqueles hemidesmosomas que a gente estuda na histologia, que fica na camada da membrana basal voltada para o dente, a outra voltada para o tecido conjuntivo, esses hemidesmosomas têm uma propriedade, umas proteínas, principalmente uma laminina dessas daí, tem outras, que aderem a esse epitélio que migra imediatamente, né, após você fazer uma cirurgia, o epitélio nasceu para cobrir o tecido conjuntivo. E ele tem essa propriedade. Mesmo que ele não forme uma aderência total, ele vai ter uma bolsa, mas seria uma redução dessa bolsa através da sondagem, né? Mas o paciente aí não teria tanta retração gengival e com o rígido controle do biofilme, esse paciente poderia ficar com essa... Alô? Alô? Tem... Alô? Alguém está com o microfone aberto. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Não, acho que já fechou. Tá. Visto isso, então, olha a seta para cá. Uma reavaliação, se tiver tudo bem daqui, vai direto para o controle de suporte periodontal. Se não, mais uma vez, eliminação, que às vezes tem que eliminar. Por exemplo, em furca, né, às vezes a gente elimina uma bolsa periodontal para poder ter acesso à limpeza da dente multiarticular. Mas em dente uniradicular, principalmente em dente anterior, não há necessidade de fazer isso, né? De tratar e manter o paciente com o rígido controle de biofilme, que está aqui. Nesse esqueminha que eu fiz aqui, duas situações, na minha opinião, são as mais importantes, que é o controle do biofilme e cuidado de suporte periodontal, terapia de suporte. Porque não adianta, se o paciente que tem a doença periodontal não tem remédio para isso. Não tem. No remédio. Vou tomar um remédio antibiótico. Para que tomar antibiótico aqui? Né? Para quê? Vai tomar a vida toda antibiótico? Antibiótico é feito para resolver o problema. Só numa hora, se for uma cirurgia, uma coisa qualquer, mas não tem medicamento. O medicamento, quer dizer, se é que eu posso dizer que o medicamento é o controle, o controlar o biofilme. Esse que é o medicamento, com as escovas, com o fio dental, os meios auxiliares e a visita periódica ao profissional, dependendo da situação que ele possui, de doença periodontal, nesse cuidado de suporte periodontal, que vai ver o período que esse paciente pode voltar para fazer esse controle. Gente, é muito difícil, sabe? Isso aí, por exemplo, eu sei que tratar o paciente, a gente conseguir, todos os pacientes que ele controle o biofilme,
É complicado. Aí muitos aceitam até, mas também outros não ligam. Então, aí os próprios profissionais mexem com a gente, né? Porque a periodontia enxuga gelo, né? Não tem jeito, não. É diferente das outras especialidades, que você coloca uma coisa material na boca, você está vendo, mas uma restauração lindona, recupera, que você está vendo, mas a gente não tem isso, é uma doença com prevalência enorme ainda na humanidade. Em todos os países do mundo tem isso. Entendeu? Então, acima de. A gente vai ficando mais velho, 40, 45, pode ter algum tipo de doença. Não estou dizendo que todos vão ter. Então, não existe uma situação específica de medicamentos que trate doença periodontal. Não tem nem gengivite, nem periodontite. Pode atenuar em algumas situações. Isso em pacientes que não têm um problema sistêmico. Se ele tiver um problema sistêmico, principalmente a diabetes, também é muito comum em adultos, né? Muito, muito. E, inclusive, vocês veem, ele tem que controlar o quê? Né? Principalmente o açúcar, carboidratos. O sujeito não faz isso. Começa a perder um dedo, perder perna, amputar membros. Ainda é seríssimo isso na humanidade, no país. Vai se preocupar em perder um dente? Na ideia deles, né? Aí o sujeito hoje, então, esse problema. Hoje em dia, então eu perco, mas tem um implante. Tem um implante, mas o implante vai ter periimplantite também. Tá aqui, o Edson que tem aí para confirmar isso, né? É também problema. Ele tem que continuar fazendo esse controle desse biofilme, que é uma flora que existe microbiana na cavidade bucal, certinho, que ela é uma simbiótica, que ela está bem, e em determinado momento ela pode ser reproporcionada por outros tipos de bactérias, principalmente bactérias gram-negativas, tem uma endotoxina na parede celular, o mediador clínico, o processo inflamatório, começa tudo por ali, depois vários tipos de bactérias, né? Isso tem que ser controlado nesse paciente que teve esse problema. Isso, eu estou falando isso tudo quando a gente entrar aqui na sequência desse paciente para entender isso, né? Bom, então está aqui a proposta hoje desse plano meu aqui. Metas de tratamento. Para cada paciente com diagnóstico de periodontite, estamos falando sempre do controle da bolsa. Não é nada de periodontite, que é reversível, fazendo higiene, volta sem perda de sessão, sem coisa nenhuma. Uma estratégia para o tratamento, incluindo a eliminação da infecção oportunista, que é essa desbiose que a gente fala, precisa ser definida e seguida. Essa estratégia de tratamento precisa definir os parâmetros clínicos a serem atingidos por meio da terapia. Que parâmetros clínicos são esses? Redução ou resolução da gengivite, já vimos, né? É fácil. Redução na profundidade da bolsa sondagem, aí já entramos na periodontite. Tem bolsa, tem periodontite. Eliminação de biofilme, furcas em dentes multiarticulares. É uma situação complicada para a gente trabalhar. Ausência de dor. Infelizmente, até eu digo isso drasticamente, não dói, porque se ela doesse, o paciente procurava a gente. É uma característica da doença, ela não dói, a não ser que tenha abscesso, numa situação de lesão aguda, mas fora isso, não dói, né? Então, o paciente tem aquela tendência da procura da dor, que vai procurar um médico, um dentista, porque está doendo. Às vezes nem é sangramento, né? Porque ele pode vir, voltar, tu faz um antisséptico aí, ele não elimina, não reduz o biofilme, mas reduz a produção bacteriana e para um pouquinho. Se ele acha que ficou bom, ele não procura o profissional. Satisfação individual de estética. Aí isso é que é o problema nosso aqui, ó. Também individual. Não tem quem faça mais antiestética do que o periodontista quando tem que agir com cirurgias periodontais. E algum desses casos, nem a cirurgia plástica periodontal vai resolver. Que tem aquelas previsibilidades que o Miller mostrou, classe 1, 2, 3, 4, que pode ter previsibilidade de correr cobrimento radicular, às vezes não tem condição, porque está fora daquelas previsibilidades de cobertura da gengiva, né? Isso não é o caso da aula de hoje. Então, vocês estão vendo aqui embaixo? Isso é tirado. Esse Giovanni escreveu o capítulo, o Linde, no livro dele. Está aqui as referências que eu dei para vocês, no capítulo do Linde, do livro dele,
que é capítulo 32, que fala sobre muitas dessas coisas que eu estou colocando aqui. E o plano inicial, né, é isso, só relembrando, né, a atuação do biofilme bacteriano sobre superfície dentária, fatores como patogenicidade e especificidade bacteriana, são alguns tipos de bactérias, principalmente as gram-negativas, anaeróbias, bem como fatores relacionados à predisposição do indivíduo para manifestar a doença, né? Manifestar a doença periodontal. Como, por exemplo, resistência local e sistêmica, aí pode existir, situação que possa piorar a periodontite, pode influenciar o estabelecimento, a velocidade de progressão, as características dos distúrbios dentários associados ao biofilme. Isso está dizendo que as pessoas podem ter alterações sistêmicas, que, lógico, o biofilme vai piorar a situação. Bom, então, como estabelecer essas condições clínicas para obter as metas propostas no tratamento periodontal? Primeiro, vamos lá, vamos até ver o que pode influenciar o nosso tratamento com o paciente. Isso é muito importante, né? Por exemplo, perfil do paciente. O propósito da consulta inicial é coletar todas as informações relevantes que possam auxiliar na definição do perfil do paciente que a gente vai tratar. Por exemplo, a idade influencia, o gênero influencia, as características físicas, raças, etnia, dentre outros, vamos ver. Idade, determinantes pessoais. Pode influir nos objetivos a longo prazo. A escolha dos procedimentos de tratamento da resposta à terapia. Não é porque doutor, eu não quero tratar, já estou mais velho, isso aí eu tenho que vir sempre aqui, aquela parte da manutenção, o dente já tem. Vamos fazer uma coisa, é problema isso aqui, entendeu? Às vezes a gente tem que discutir isso com o paciente. Outros não, quero meu dente que fique a vida toda, não tem problema. E as retrações começam a aparecer, a parte da estética, que eu estou dizendo para vocês, que não é satisfatória. Então, a idade tem que se pensar para a gente montar um plano de tratamento periodontal. O gênero. Para gênero, existem evidências que ocorrem diferenças quanto ao gênero da utilização de cuidados com a saúde bucal e o comportamento de saúde bucal. As mulheres são mais inclinadas a buscar cuidados odontológicos preventivos, né? Isso é verdade. E relatam com maior índice de comportamento dental preventivo, tal como escovação dos dentes, adultos e crianças. Desde criança já são as meninas, meninos, então, só que a doença periodontal em criança não é muito comum, quase rara, né? Existia uma pré-pubertal no passado que nem é mais classificada assim, umas periodontites que tinha reabsorção óssea pela doença, não pela reabsorção normal para erupção dos dentes. Determinantes pessoais, posição e socioeconômica. Isso é importantíssimo também, né? Inclusive, na faculdade, por que essa aula aqui, para dar na faculdade, é complicada, principalmente nesse setor aqui. Ó. E já na Odontoclínica Central do Exército, não era. O curso lá era muito interessante, porque a gente atendia a comunidade militar, famílias e tudo, né? E eles tinham um plano deles de saúde, era atendido lá. Então, eles aceitavam toda essa parte socioeconômica, era interessante até para os nossos resultados daqueles trabalhos. Vocês viram que eu apresentei lá, acredito isso. Por quê? Porque na faculdade, vocês sabem, todos nós passamos por isso, os alunos pegam aqueles pacientes, né, que a maioria dos pacientes não tem muita condição financeira que procura esse tipo de tratamento lá, né? Até na graduação, né? Pode ser especialização, já tem outra situação, mas na graduação. Então, essa parte socioeconômica não tem tanta importância, que não, aqui, para nós, parte do nosso consultório, vai ser, porque você vai ter que cobrar, você não vai trabalhar sem cobrar esse tratamento. Aí você pergunta, como é que eu cobro? Por consulta, por tratamento? É uma situação complicada isso. Será que ele vai poder fazer esse tipo de tratamento? Está bem documentado que indivíduos com baixa condição socioeconômica apresentam desvantagens financeiras. É lógico que apresentam. Materiais sociais que podem afetar a saúde bucal, né? Até eu fiz um trabalho com um aluno lá no TCC, agora uns 3 anos atrás, ele foi
favela de Jacarepaguá e fez um levantamento lá do custo de escova de dente, nos locais que são vendidos ali, né? E também era complicado, porque muitos não tinham dinheiro para comprar, trocar a escova de dente, usar fio dental, escovinha interprodutiva, essas coisas todas. Isso dificulta o tratamento também, porque são necessárias para um paciente que tem doença periodontal, antissépticos, né? Às vezes vai ter todo esse armamentário para cuidar da saúde, né? Tanto preventiva como o tratamento. O tratamento é esse, é controlar o biofilme, não tem remédio. A população com baixa condição socioeconômica tem mostrado atitude mais negativa a respeito da saúde em geral, e especificamente em prestar pouco valor na prevenção. Eu acho que aí essa frase, também, isso aqui eu tirei lá do livro também, do Glickman, desses artigos aí, eu acho que é muito radical até falar isso aqui, porque eles não têm condição, não é que eles não prestam valor à prevenção, que eles não têm condição financeira, às vezes, de poder trocar a escova de dente periodicamente, usar se tiver o caso, uma indicação, né? O fio dental sempre está presente, o biofilme, para ser removido interproximalmente, tem que usar o fio dental, fita ou escovinha interproximal. Então, isso aqui a gente tudo tem que levar em consideração. O nosso tratamento, não. E a gente tem que ter um cuidado com o paciente. Hoje tudo é muito rápido. Chega aqui, o paciente nem olha, o médico profissional nem olha para a gente. Não, o pessoal quer ter, nessa doença periodontal, tem que ter um atendimento, tem que ter a gente tem que entender o processo para poder passar para os nossos pacientes. E a queixa principal é uma das mais importantes. O Linde, quando esteve aqui, até foi uns anos atrás, o Linde falou, né, que perguntaram para ele na periodontite agressiva, né, como é que ele sabia. Ele falou, olha, importante é contato com a queixa principal e a família do paciente. Quando ele se apresenta com uma queixa, aí você também faz essa avaliação, dependendo da visão clínica nossa, de ser uma alteração mais profunda, grandes perdas ósseas, a idade precoce. Então, perguntar se na família, a família tem alguém que perdeu os dentes precocemente. Isso ajuda muito no diagnóstico para definir se era uma periodontite agressiva, né? Ou se era um tipo de se ele perdia os dentes por cárie, por distrações e tudo. Isso é muito importante. Mas isso, na nossa visão, mas a queixa dele, por razões de ter buscado auxílio, são informações valiosas para cuidar de saúde oferecidos pelo clínico e o especialista. Em muitos casos, a destruição periodontal é um processo silencioso. A maioria, né? Não dói, como eu falei para vocês. E a doença passa a não ser detectada pelo paciente. Então, quando ele procura, às vezes a gente já tem profundidade de bolsas razoáveis, às vezes pode ter tido abscesso, obturação da saída do exudato dessas bolsas, obliterada, aí dói, né? E ele procura, mas aí você começa a examinar o paciente e detecta vários problemas, né? Então, plano de saúde ainda, né? Tratamento inicial. Após esse exame clínico, a gente está comentando isso tudo aqui, e radiográfico é muito importante na radiografia. Hoje, em alguns casos, até tomografia computadorizada é importante também. Mas uma panorâmica está sendo bem... Antigamente, a gente fazia exame clínico com periapicais, 14, a projeção está muito interessante, a angulagem também. Em alguns casos ou outros, você pode até solicitar uma periapical do paciente. E o diagnóstico de todas as condições patológicas, um plano de tratamento inicial pode ser estabelecido. Quer dizer, gente, isso aqui eu estou comentando porque antes, na clínica, por exemplo, que a gente trabalha com os alunos, já vem uma anamnese de estomatologia, já apresenta o paciente para a gente, feita aquela de ordens gerais. Ele vai fazer a ficha periodontal. E nessa ficha a gente também pergunta se tem alguma alteração, enfatizando aquela anamnese inicial, né? O que nessa fase inicial de manejo do paciente na maioria das vezes, impossível estabelecermos decisões definitivas a respeito de todos os aspectos da sequência de tratamento. Por quê? Pode existir essas situações que podem fugir até nesse exame inicial. Por exemplo,
O grau de sucesso do tratamento inicial é desconhecido. Por quê? Grande dependência do paciente. Isso é o grande problema nosso periodontistas, é isso aqui. O paciente não se motivar. Você faz tudo. Você vê, antigamente, a gente ia nos congressos, né? Não sei agora se ainda tem isso, que não me oferecia, mas ofereciam para a gente a escova de dente com o nosso nome. Até era bom colocar isso. Eu adquiria isso, eu dava para o paciente, nem cobrava, dava, porque cobrar consulta já. A escova não é tão cara assim. E o paciente gosta desses agravos. Eu dava a escova, ensinava a técnica, que todos nós sabemos, é de base, a melhor que existe, circular. A escovinha estava o nome, o seu bonitinho lá. Pô, eles vinham, às vezes, numa revisão depois, a gente via placa, porque não, mas eu te dei uma escova. Alguns deles até esqueciam, porque essa reavaliação, que eu disse que é a mais importante no tratamento, é aquela parte inicial, o controle do biofilme, e a reavaliação desse paciente. Porque, às vezes, com o tempo, ele esquece ou fica desmotivado em fazer essa higiene, pode voltar a alguns sítios desses a manter o processo agudo da doença. Quer dizer, não é agudo de forma de dor, é recidiva, sangramento, exudato, né? Mau hálito. E outra coisa, nessa fase inicial, que a gente passou com a velocidade razoável por ela, porque senão nós não estaríamos aqui falando essas coisas importantes, não dá tempo na parte de controle do biofilme, né? Inclusive, as pessoas deixam de utilizar um raspador de língua. É muito interessante isso. Um raspador de língua nesse paciente, nesse controle inicial lá. Né? Entendeu? Porque, às vezes, o paciente tem papilas altas, há micro-organismos que podem colonizar. Muitos mau hálitos também são provocados por isso, e nas bolsas periodontais nem se fala. Né? Então, aqui a gente ensina o paciente, como está aqui, mas ele não faz a grande dependência da higienização. Por quê? Você vai atender de consulta em consulta, fazer seus procedimentos, e ele tem que sempre fazer o controle do biofilme. Na faculdade, por exemplo, meus alunos, nossos alunos, a gente tem um índice de Olério que a gente faz, e todo atendimento, ele tem que fazer esse índice. É um índice estatístico, vocês conhecem, esse índice, 30%, 40%, 60% de placa, para ver se o paciente, quando vem na próxima consulta, faz o índice também, para ver se ele está controlando o biofilme, senão não vai adiantar nada, entendeu? Ou então reinstruir ele em algumas situações que ele está deixando de fazer. Geralmente, é uma situação mais ligada àquela higienização interproximal do fio dental, né? Localiza muito fio, muito biofilme. Então, a gente orienta. Outra coisa que eu falo para os meus alunos, nem falo com o paciente, principalmente os pacientes, quem não escova o dente, não fala isso, já desapartei briga de aluno. Ele está me chamando de porco. Não é isso. Ele escova, mas não está escovando adequadamente. Ele usa o fio dental, mas não usa o fio dental adequadamente. Também fiz um TCC com os alunos, lá na UVA. Eles foram lá na praça de alimentação, vários alunos, e levaram fio dental e a caixinha de fio dental e perguntavam se eles usavam fio dental. Vem cá, você usa o fio dental? Aí ele usa. Então, dá para você mostrar como é que você usa? Ele tirava um pedacinho desse tamanho. Então, ele usa o fio dental, usa, mas não está agindo direito. Então, você vê, o problema é esse, não é usar ou não usar. Isso tudo é importante a gente conversar com o paciente. O médico, você não vai num clínico, o clínico não conversa, não orienta. Por que a gente não pode ser assim? A gente tem tudo material, a gente senta lá, faz isso. Não é assim. A periodontia não é assim. Então, independe o grau de dependência aqui. Independe. Então, outra coisa, desconhece a necessidade subjetiva do paciente para um tratamento periodontal e o restaurador. É importante que o profissional entenda que o objetivo principal do tratamento odontológico, além da eliminação da dor, é satisfazer a necessidade do paciente em relação à função mastigatória, conforto, aí vem esse negrito aqui, ó, e a estética demandadas, essas, né, que variam consideravelmente de um paciente para outro. Quer dizer, tem gente que não quer nem saber. Quer dizer, o paciente, por exemplo, é lógico,
a nossa classe social, bem, não quer, a estética está quase em primeiro lugar. Mas você vê na faculdade, coitado dos pacientes, é interessante isso, que muitos deles, que eles pagam um valor assim, de 6 em 6 meses, né, para ser paciente, para os alunos trabalharem nele. E eles estão felizes porque eles não querem perder o dente. Às vezes o paciente que tem um dente aqui, não quer perder. Não, tá bom, eu quero cuidar dos meus dentes, eu nunca pude tratar. Então, tem isso. A gente forma as pessoas para muitas situações. Não é? É lógico que isso não é. Seria bom que todo mundo pudesse, né, permanecer os dentes depois do tratamento com estética, mas a perda de inserção é fatal. Não existe possibilidade de regenerar. Havendo perda óssea, perda de ligamento periodontal, esse negócio de regenerar, enxerto ósseo, membrana, isso é complicado. O epitélio migra imediatamente. Botaram membrana na época para ele migrar por trás, mas não deu. É muito caro, trabalhoso, caro. E se o paciente também não fizer essa parte toda que eu estou enfatizando de controle do biofilme, não vai adiantar nada. Piora até. Então, a estética demanda que variam, né, de paciente para paciente. E são os problemas que podem ocorrer no plano de tratamento. Resultado de algumas etapas é imprevisível, por causa desses fatores todos. Que etapas são essas? Nas consultas subsequentes. Poxa, mas não dá certo, não foi... Eu não consigo, por exemplo, eu vou fazer uma raspagem fechada, né, subgingival, bolsas muito profundas. Né? A gente é treinado para isso. E, às vezes, você não consegue. Então, nessa sessão, eu vou ter que dizer, olha, eu não consegui porque o instrumental nem consegue trabalhar direito aí. Tem que abrir. É imprevisível. Aí já entra em outro setor, entra custos nisso aí também. Você subentende, principalmente em dentes multirradiculares. É difícil você conseguir fazer um tratamento que seja previsível de etapas em etapas. A maioria até é, mas pode acontecer isso. Bom, então, critérios de severidade, sinais clínicos. É uma repetiçãozinha rápida disso aí, né? Para a gente rever sangramento, supuração. Sangramento com supuração é complicado, né? Mas não pode ter, são sinais clínicos. Né? Perda de inserção periodontal, recessão gengival, já falamos isso tudo. Mobilidade. Mobilidade pode apresentar, né, imigração dos dentes, porque a perda, principalmente perda de dentes vizinhos, às vezes pela doença periodontal mesmo, o cárie, o dente migra, imobilidade, a bolsa periodontal mais profunda, o processo inflamatório, pode dar mobilidade, o trauma oclusal tem que ser visto também. Sinais radiográficos, perda de osso interproximal e defeito ósseo angular. São duas coisas interessantes. Uma a gente pode fazer nessa situação e outras não. Aqui, por exemplo, peça angular, interproximal, você pode ter até um reparo dessa crista óssea em termos, não regeneração, mas em algumas situações o angular é mais radical, né? Para você conseguir, as retrações são mais presentes nas pedaços horizontais ou angulares do que interproximal, que o osso, na interproximal, segura um pouquinho a gengiva na parte superior, né, da crista óssea. Por isso que a gente fala para os nossos alunos também que gengiva é um tapete de osso, né? Brincando. Ela vai procura a gengiva sair onde tem sadia, onde tem altura óssea. Se você tem uma crista óssea aqui, ela está mantendo a gengiva, essa área, porque a bolsa periodontal, ou a doença periodontal, a periodontite, é sítio dependente. Ele pode dar nesse sítio aqui uma perda, nesse aqui no outro, nada. Então, tem uma crista óssea mantida aqui. Você não vai ver o osso de ninguém fazer isso. Ele fica com uma bolsa. Então, quando você fazia cirurgia antigamente, eliminando, você cortava essa crista óssea aqui, fazia osteotomia, osteoplastia para a gengiva descer, procurar a altura do osso remanescente através de osteoplastia, osteotomia, que eram retrações já previstas que iriam acontecer. Né? Bom, isso aqui, infelizmente, a gente não tem. Né? Inclusive, marcadores biológicos, nessa época, mais em pesquisas, em laboratórios, que eu dei aquele curso aqui no Espaço Láser, tinha um profissional chamado professor Lotufo, que ele tinha um laboratório em São Paulo que enviava essas amostras de bolsas, o conteúdo das bolsas periodontais, nessa periodontite agressiva, para ver principalmente a população, né, que estava presente nessas bolsas, que caracterizava essa periodontite agressiva,
são esporfuromonas gengivais, estão sempre presentes nessas bolsas todas, aquele esquema do Socrans, que vermelho, laranja, né? Vocês conhecem isso, que é a interação do biofilme subgengival perpetuando essas doenças. Critérios biológicos, condições de saúde sistêmica, importante, voltei a falar para vocês, tem que ver isso na anamnese, se ele tem por exemplo, alguns problemas imunológicos, né? Que pode síndromes, mas isso a gente não trata. Isso vai para o médico, a gente vai fazer só a parte de controle desse biofilme com controle médico também, até na diabetes. Mas se meter a tratar de diabetes, dentista, porque a gente não tem condição de fazer isso. Tem que mandar para o clínico, né? O especialista. E aí, junto com ele, a gente vai saber se pode fazer a cirurgia, se pode fazer isso, fazer aquilo, se ele está controlado, entendeu? E é importante nessa situação. E desarmonia oclusal, traumatismo, trauma oclusal, muito importante isso. Agora, o que está ocorrendo muito nisso aqui, infelizmente, são tratamentos ortodônticos iatrogênicos, que é uma força traumática nesse periodonto, e não que o tratamento ortodôntico seja ruim ou que ele não possa ser, lógico que é excelente. Se a pessoa tiver até doença periodontal, quiser fazer uma movimentação ortodôntica, deve fazer, mas desde que seja acompanhado rigorosamente pelo periodontista, em que setor ele pode trabalhar para fazer essa movimentação dentária. O livro do Linde também tem um capítulo espetacular sobre ortodontia e periodontia. Podem ver lá, que é muito bom. E critérios técnicos, requerimentos multidisciplinares, anatomia dentária do periodonto. Às vezes o dente tem raiz difícil, se tiver periodontia, você raspar, alteradas, juntas, principalmente molares, você tem que mudar o seu comportamento no tipo de tratamento, fazer uma cirurgia, uma raspagem aberta, que é o acesso e visibilidade. Não é que não se faça cirurgia no tratamento, mas com a finalidade de abrir, raspar, fechar. Acabou. Só isso. Não precisa mexer em osso, nada disso. Tanto o osso como o cimento, ele responde ao processo inflamatório removido. E a placa, outro detalhe. A placa ela vem de cima para o ápice, ou de baixo para cima. Né? Da parte cervical, não existe uma placa endógena que vem de dentro para fora. Então, se você controlar essa placa lá em cima, você pode até reduzir a profundidade de uma bolsa, deixar uma bolsa, por exemplo, que você raspou de 6 milímetros, você sonda depois, ela tem 3 milímetros, você reduziu a profundidade dela. Aí o periodonto, se tiver retração, ele fica o periodonto reduzido, mas saudável, entre aspas, vai reduzido. E na nova classificação está colocando bem isso, né? E critério subjetivo, que é o comportamento do paciente, já falamos sobre isso, experiência do clínico, competência, restrição ao tratamento, né? Muita gente reclama, porque isso é demorado, é ruim, raspagem, incomoda, mas o que a gente vai fazer? É uma doença. É uma doença. Parece que a boca está fora do indivíduo. Não. E essas bolsas ficam permanentes no paciente, alterando várias situações. Vários trabalhos a gente publicou também sobre isso. Inclusive a Diva, que está aí assistindo, né, Diva? Tem um trabalho aqui, ó, relação bidirecional entre doença periodontal e doença renal crônica, da progressão da doença renal crônica e a terapia renal substitutiva de diálise. Quer dizer, às vezes o paciente, a Diva, trabalhou muito com isso comigo, a gente produziu esse trabalho, Diva e outros colegas, mas principalmente ela. Né? Em clínica de hemodiálise, a pessoa fica lá um tempão esperando um rim. Às vezes 3, 4 anos, no dia que chega um rim para ele, com situações que possa ser feito transplante, ele está com uma infecção, com doença periodontal, ele não vai operar. E talvez não tenha outra chance na vida dele. Certo? Em cirurgias cardíacas é a mesma coisa. Tem que passar pelo dentista. Se tiver foco, não opera. Né? Então, isso não é brincadeira. A gente está tratando de doenças. Agora, o que vai acontecer depois, se vai ficar bonitinho depois do tratamento, vocês pegam o livro do Linde e vê os tratamentos que o Linde mostra lá. Isso é muito problema em relação ao país que a gente vive, né? A ideia. É lógico que a estética é importante, é muito importante.
até para você arranjar um emprego, coitado, infelizmente a pessoa não tem jeito. E um sorriso, gente, sorriso de vão é uma beleza. Mas ninguém pode fazer nada disso, nem sorriso de vão, nem enxerto, sem passar por essa fase aqui. Não tem saída. Tem que passar. Se não gostar de fazer, manda outro fazer. Mas tem que passar. O implante é a mesma coisa. O implante vai substituir o dente, é uma prótese biológica, mas é uma prótese. Então, tem que fazer. O cara tem que também fazer períodos de manutenção, período de frequência ao profissional. Porque é uma flora normal que existe na cavidade bucal. Ela pode se deteriorar depois, formar uma desbiose, que é chamada hoje em dia, que é a flora com capacidade de produzir alguma coisa. Em qualquer órgão que exista uma flora simbiótica, né? Simbiose. E a fase etiológica, né? Que é do tratamento, objetivos terapêuticos. Eliminar e controlar os fatores etiológicos locais do sistema, estou falando disso até agora. Restabelecer uma microflora compatível. Olha, restabelecer, porque a flora não existe ser humano germe-free. Né? Resolver a inflamação. Está resolvido. Né? Fase corretiva, restabelecer um meio local favorável, eliminar defeitos periodontais, melhorar a anatomia dentária e periodontal, tudo isso que vai entrar numa fase corretiva, desde que o paciente esteja controlado com esse problema que inicia e perpetua a doença periodontal. Fase reparadora, corretiva, reparadora, restaurar a função na forma anatômica, regenerar. Isso aqui não dá. É muito difícil. Reparar, reconstituir a perda dos tecidos e restaurar a estética. Regenerar é muito complicado. Muito complicado se regenerar perdas, formar novo osso alveolar, formar novo cemento, novo ligamento periodontal. O epitélio migra imediatamente. Lembra, nos anos 80, aquelas membranas, eu fiquei muito feliz quando apareceram aquelas membranas, mas aí isso não deu certo, é muito complicado, e pouca coisa você consegue, né? Só você, um caso ou outro, mas é uma situação dispendiosa, difícil fazer, cara. Etiológicos. Né? Bom, agora, para a gente terminar, já está até na hora, né? Quase, né? Que isso aí, infelizmente, tem isso aqui, no livro até do Linde, né? Que às vezes os colegas mandam para o paciente fazer o tratamento com a gente, e às vezes tem que indicar a extração de um dente, é ruim. Dentes não aconselháveis para tratamento devem ser tratamento inicial extraídos durante o tratamento relacionado à causa. O cara vai, existe outro tratado desse periodontal para no período que está dizendo que o dente tem que extrair. Aí tem em algumas situações que a gente mostrou aqui. Periodontais, abscessos periodontais recorrentes. Não adianta, você faz, raspa bolsas profundas, mobilidade e outras situações. Lesões combinadas periodontais e endodônticas, endopério. Né? Às vezes, perfuração, endodôntica, uma série de situações. Perda de seção até a região apical, isso aqui sai na mão, né? Dente, quase. Endodôntico, perfuração na metade da raiz, lesões periapicais grandes, maior que 6 milímetros de diâmetro. Isso tudo são citados no Linde também. Dentários, fratura vertical da raiz, fraturas em fio de cabelo, aquela fininha que quase você não vê. Às vezes, uma fratura dessa, a gente faz um retalhozinho para fazer uma observação. O paciente vem reclamando de abscesso naquela região, às vezes sangramento, dor, e é difícil ver. Fratura oblíqua do terço médio da raiz, não dá para aproveitar a raiz, né? Lesões cariosas extensas que se estendem até o canal articular. Quer dizer, tudo isso são situações, infelizmente, que tem que ser indicada a extração. Terceiros molares sem antagonista, com lesão de cárie, periodontite, às vezes aquela pericoronarite que dá nessa região, né? Que a gente indica a extração dos dentes. E voltando, esse é o início daquela primeira situação que eu falei para vocês. Qual é o nosso plano que eu falei nisso tudo aqui? Controle, debridamento, voltando, reavaliação. Né? Aqui, na época que eu fiz muita cirurgia, que era cirurgia eliminando a bolsa, eliminar. Então, hoje a gente propõe a correção dessa bolsa. Pode ser feito isso aqui ainda, mas principalmente no tratamento da doença, tentar que haja a possibilidade de formar um epitélio adicional longo.
Às vezes, essa epitélio até não fica muito aderida à raiz, fica uma bolsa até. Mas a bolsa, se não tiver sangramento, não tiver nenhuma alteração, porque, principalmente em dentes anteriores, podemos chamar isso de uma bolsa inativa, porque ela só vai ser ativa se ele não controlar o biofilme. Aí, é lógico, vai começar, muito mais fácil. Mas se você também, nessas situações, você não precisa, o paciente tem menos retração, quase nada de retração nos dentes, principalmente dentes anteriores. E outra situação muito importante, que é o cuidado de tudo que a gente fez aqui. Tudo que você fez aqui, se o paciente não for controlado no suporte, manutenção periodontal, revisões periódicas, aí vai ser chover no molhado, sim, ou enxugar gelo. Entendeu? Porque não vai ter jeito. Agora, é difícil? É. É difícil para o endocrinologista, um paciente diabético. Ele não pode consumir carboidratos. Ele continua, pede dedo, pede boi, continua. O cardíaco vai no cardiologista. Diz, olha, o senhor fuma, o senhor tem que parar de fumar. O senhor não pode fumar. Aqui o fumo também é importante. Aqui. E o sujeito continua fumando. Risco de vida. Aqui é risco de vida do dente, que é um órgão, mas é o dente. Então, eu, por exemplo, pouco consegui, na minha vida toda trabalhando na minha clínica, eu consegui uns 3 ou 4 pacientes que deixaram de fumar por minha causa. Muitos deixaram por outras, mas que achou que... Porque ninguém acredita nisso, que vai fazer mal o dente, fumar, não conhece. Eles deixam fumar por causa de coração, outra história toda, mas nossa, é muito difícil. Eu não prometo nesse plano de tratamento nenhum milagre para ninguém, porque tem que ser, uma especialidade que requer paciência, cuidado, conversa com o paciente e calma. Isso aqui não adianta. Hoje em dia está todo mundo com pressa, vai tudo imediato, não sei o quê, faz isso imediato. Calma, pô. Não é assim. Entendeu? Algumas especialidades requerem esse tipo de cuidado específico. Quando a gente se formou, lembra no diploma, o dentista tem que ter a paciência do monge, que não sei o que lá. Hoje em dia, é tudo a jato, né? Não tem mais. Mas isso aqui não conseguiu mudar, não. Por isso que eu botei no início da minha fala, ainda atual, porque ainda é atual esse tratamento. Esse de eliminar a bolsa, não. Esse pode descartar isso aí. Eliminar quando houver necessidade. Já falei, principalmente dente multiarticular, que é difícil a deposição do biofilme, fazer higienização em algumas áreas. Em alguma situação você pode indicar, mas fora isso, para tratar a doença periodontal, não é aconselhável hoje em dia. E está aqui, mostrando para vocês, terminada a minha apresentação, existe esse plano. Eu não gosto disso aqui, mas tem que mostrar para eles. Não faço, mas são observações importantes que esse Kirinen, eu botei para vocês a referência todinha aí, dei para o Edson, e também está aqui. Olha, 1995, que é uma full mouth disinfection no tratamento periodontal, né? Ele fez um em 95, 99, isso é uma situação ligeira de um tratamento. Eu poderia indicar isso só se uma pessoa for viajar, ter que fazer um tratamento que... Agora, eu gosto de observar o paciente. Isso aqui é tudo feito numa etapa só, né? Raspando quase que a boca inteira. Vocês têm que ler esses trabalhos se vocês quiserem se interessar por isso. Eu não gosto, eu ainda sou da calma, da paciência, de observação periódica do que eu estou fazendo. Porque isso aqui não vai dar para você ver se o paciente controla direito o biofilme, usando clorexidina direto, desinfecção avançada da periodontite a longo termo, né? Está aqui observações microbiológicas, a gente não faz, não tem condição de fazer isso. Mas eu estou colocando que existe isso, e vocês têm que saber que existem as coisas, é uma questão de escolha. Eu não gosto desse tipo de tratamento. Aqui são as referências bibliográficas, né? Está aqui o Giovanni, e no livro do Lindo, que ele escreveu esse artigo, está tudo junto com ele, escreveu essa edição no livro do Lindo. E foi muito recente, vai ser 2018 que ele escreveu isso. E tem alguns outros aqui, que o Kirinen está aqui, tem alguns trabalhos que a gente fez. Outra coisa que eu queria falar para vocês, tem o livro da Sobrap, que todos esses trabalhinhos aqui são muito interessantes. Maria Isabel foi minha aluna, que é tratamento de suporte de implantodontia, muito atual, 1918, é o livro da Sobrap. Todos esses aqui, no livro da Sobrap,
Então, bem inscritos para os colegas nossos, muito capacitados nesses assuntos todos aqui, tá? Então, está aqui controle químico também, supragingival, tudo aqui. Que o Edson me pediu, mas eu não posso, são artigos, né? Então, dou a referência aqui, vocês podem procurar, que não tem dificuldade nenhuma de encontrar. Então, eu agradeço a paciência, a presença de vocês, e fiquei muito feliz de falar outra vez no LACER, que era Espaço LACER, agora são amigos da LACER, né? Parece, né? O Espaço LACER não é mais denominado, não é isso? Aqui em 2007 era o Espaço LACER, que eu mostrei para vocês no início, né? Que eu fiz aquela apresentação aqui. Ok? Estou exposto aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta. Excelente apresentação, Walter. Vai lá, Alessandra. O Cláudio perguntou: correção de bolsa seria raspagem aberta ou gengivectomia? Não, a gengivectomia não é correção de bolsa, é eliminação da bolsa. Tá? Isso é que a gente não gosta de fazer, porque ocorrem retrações. Esse termo eu coloquei agora, achei muito interessante, para ter uma discussão mesmo. Correção é o seguinte: você não eliminou a bolsa, você diminuiu a profundidade da bolsa, certo? Pela sondagem. O que acontece com isso? Quando você raspa subgengivalmente, faz o alisamento radicular, é indispensável o alisamento radicular, e deixa a superfície lisa da raiz, remove o crescimento amolecido, fica aquela própria, porque o epitélio migra imediatamente após a raspagem para cobrir o tecido conjuntivo. Ele vai até o fundo dessa bolsa, onde existe uma saúde ainda, porque o epitélio não migra, não passa do primeiro grupo de fibras dentro gengivais ali. Não, gengivais não. Fibras, dentro de gengivais, que não tem mais ligamento, né? Houve perda. Então, o epitélio migra. Ele tem possibilidade de aderir através dos hemidesmosomas, dessa membrana basal voltada para o dente. O epitélio tem as duas, uma membrana basal epitélio voltada para o dente e outra voltada para o conjuntivo, aquela lâmina própria, né? Então, uma aderência. Você não eliminou nada aí, tá bom? Não é isso, esse é o controle. É a técnica cirúrgica sem colarinho, né? Faz uma incisão intrasulcular e afasta o tecido todo e reposiciona. O Ramphel, quando ele lançou o modificado, o IDMA modificado, ele fazia um ligeiro colarinho, que é para eliminar aquela gengiva fibrótica, que ela voltaria. Só tipo uma plástica, mas se ela não tiver fibrótica, você faz incisão intrasulcular. Certinho. Beleza. E não mexe em osso, nada. O osso não tem nada a ver com a história, coitado. Ele está lá, não mexe, e fecha, sutura, com essa possibilidade de controlar essa boca. Quer dizer, ela não foi eliminada. Isso no passado, seu amigo Walter, saía pingando, que a gente fazia muita cirurgia, não tinha jeito, porque a filosofia era essa. Só em 1971 que começou essa possibilidade de formar um epitélio juncional. E isso também veio a favorecer os implantes. Sabia que no passado, nos implantes agulhados, que era de tântalo, agulhado, aí o professor Moisés Moreno, né, que foi meu titular, ele tinha vindo lá da Suécia, que ele foi lá no encontro, ele perguntou para a gente lá na UERJ, vem cá, não, antes disso, desculpe, nós convidamos um pessoal para dar uma aula lá de implante, que era o agulhado antigamente, no tântalo. Aí foi nos anos 75, 76. As coisas eram difíceis de chegar para nós aqui, os resultados. Como hoje o computador, estou falando isso aqui, se quisesse gravar lá para não sei para onde, o cara estava vendo, né? Antigamente, não, as informações científicas demoravam. E já havia essa possibilidade de epitélio juncional. Aí perguntaram para os franceses, o Cialon, que fazia isso, que fez aqui. Vem cá, como é que essa gengiva adere ao implante? Como? Hein? Era agulhado. Aí não pergunta isso que eu não sei, ninguém sabia. Então, é um grande fracasso disso. E esse epitélio juncional adere também um pouquinho nesses implantes, e é bem interessante, né? Esses implantes que mudaram agora de uma forma muito, muito previsível, né? Professor, a gente está com uma discussão agora no PERI-UFPR, eu estou aqui emprestada na Universidade Federal do Paraná, né? Estou em Curitiba, passando frio. E a gente está fazendo agora um segundo round de
consulta a professores de todo mundo, de várias universidades, e vem ao encontro da aula aqui que o senhor deu para a gente. A pergunta que a gente está fazendo, a opinião que a gente quer ouvir dos especialistas é a seguinte: periodontite tem cura? Não. Inclusive é o seguinte, o que é cura para você? Olha, eu tenho um tempinho para falar ainda, não? Né? Tem? Eu assisti uma aula magna, a mais interessante que assisti na minha vida foi na UERJ. Você lembra do Betinho, aquele que morreu de AIDS? Betinho, não? Não. Aquele irmão. O Edson lembra, né, Edson? Sim, irmão do Ifil, né? Claro. É isso, isso. Ele era hemofílico, né? E Betinho do pegou. Come Zero. Eu estou pensando Betinho, professor de periodontia, não. Não, Betinho Come Zero, não, sei. não. Desculpe, não, é uma aula magna, que a aula magna eu fui assistir. Sabe qual era o tema? Cura. Olha o que ele falou. Naquele tempo, isso tem muitos anos, ele era hemofílico e pegou AIDS por transfusão de sangue. Coitado, né? Aí ele fez essa palestra com um copo de cerveja do lado. Aí ele dizia assim, e tinha nessa época uns best-sellers falando sobre cura. Quem define cura? Né? Aí ele falou assim, olha, eu me sinto curado de saber que eu não tenho cura. Vê só. Você entendeu o que eu falei? Hemofílico não tem cura. AIDS, na época, principalmente. Então, eu faço tudo na vida, não tem cura, não vou indo. Então, o que é cura? Para nós, cura seria isso. Regeneração. Regeneração não é possível. Quem sabe um pouquinho de embriologia, quem sabe um pouco de histologia, eu trabalhei 10 anos em laboratório de histologia, professor Gerson Cota Pereira, as minhas teses foram sobre isso. Você, para formar novo osso, o osso que você tem que formar para regenerar é o osso alveolar propriamente dito. Não é o processo alveolar, é um osso que é de origem ectomesenquimal. Só esses podem unir a fibra do lado dele, as fibras de Chappe, e no cimento no osso. Você não vai conseguir isso, porque o epitélio migra também. Se você deixasse formar, que o ligamento periodontal tem essas células dessa origem. A origem da célula é mesenquimal, ectomesenquimal, por exemplo. O osso alveolar, propriamente dito, é esse, só e o processo alveolar, onde está o osso alveolar, né? Existe a célula de origem mesenquimal no ligamento que pode formar ele, sim, mas não é possível. Então, a cura eu consideraria o que? Bom, o que vocês consideram cura que vocês estão estudando? Aí que está a palavra cura. Para mim, em periodontia, é regenerar o osso a perder, não é formar novo ligamento, novo osso, não é isso ou não? Vocês falam como cura? Sim. Seria o paciente ser tratado e não ter nunca mais recorrência de doença. Como que você controla todos os fatores de risco locais, sistêmicos, aderência do paciente? É uma doença inflamatória crônica. Como que você garante que ela vai ficar latente por anos ou que ela vai, de repente, aparecer em um sítio ou outro? A gente não sabe, não tem como saber isso. Isso a gente não sabe, será quase provavelmente impossível, além da parte embriológica, da parte microbiológica. Você não tem animal germe-free, você tem uma flora simbiótica. Essa flora que, de repente, ela é alterada, ninguém sabe como, por quê, você não tem como controlar isso. Ela passa a produzir, são bactérias gram-negativas. Aquele trabalho do Lê, sabe quando começou a iniciar uma gengivite? Quando houve a mudança dessa flora. No 7º dia, ela virou de gram-positiva, que é a flora inicial, para gram-negativa, que tem na parede celular a endotoxina, o lipopolissacarídeo, que é altamente mediador químico do processo inflamatório. Ele inicia o processo inflamatório. Como é que você vai fazer isso? Curar uma coisa, uma flora, não é? Que existe na boca, é complicado. Entendeu? Então, a cura tem controle. E reparo. Vocês estão em dúvida? Isso ainda não, lá? a Sheila está falando aqui que foi sua aluna na UERJ, formou em 85 e só faz periodontia até hoje. Ó, tem uma discípula aqui. Tem vários, né? Graças a Deus, tem muita gente. Bastante gente parabenizando a sua aula. Tem aqui um comentário sobre o senhor é contra o fumar, pelo que o senhor falou, o senhor não faz. Eu não sou contra nada. A ciência, tudo que é reportado por uma ciência, por isso que eu apresentei para vocês aí, entendeu? Ela tem um procedimento, sim, em algumas situações, mas não como de rotina, como eu prefiro trabalhar, certo? A guia ela pode ter várias situações, né?
que desagradáveis. Por quê? Uma delas é que eu prefiro ver o controle do paciente periodicamente, meu filho. E ali não dá. Mais caro um pouco, na minha opinião. O formal, eu falo sempre para os alunos que é uma imposição meio que do mundo moderno. Está todo mundo correndo sempre, ninguém tem tempo de ficar no consultório muito tempo, tem que ser uma coisa rápida. Então, nesses casos, como o senhor falou, o paciente vai viajar, o paciente não pode, porque você perde o controle de biofilme, você perde a resposta cicatricial, você não vê como é que está sendo aquele tratamento. E Edson, cadê o Edson? Está aí? Tá. Edson, e vocês também. Aqui. Vocês têm que fazer muito controle desse biofilme, que a periimplantite é muito pior que a periodontite. Olha, você para tirar o implante, que às vezes não tem jeito, você coloca vamos supor, você coloca o implante muito junto ao nervo, ao acidente que existe ali, né? Está normal ele lá. Mas se ele tiver uma pele, você tem que retirar. Você, na retirada desse implante, que às vezes não tem jeito, você pode ocasionar problemas sérios, né? Isso numa coisa mais profunda. E o paciente também tem que ficar muito conscientizado nisso, né? Nesse controle desse biofilme. Não é porque ele colocou o implante que ele está livre. Inclusive, as pessoas pensam isso. Eu vou tirar o dente, me saco, ficar escovando o dente, ficar limpando, usando... Eu vou botar o implante. Vai se ferrar. Só que eles botam isso mais velho e vão morrer, né? Rapidinho. A vantagem, quer dizer, né? A gente põe isso com a minha idade, então, nem se fala. Tem expectativa de vida é pouca. E tudo bem, eu acho muito interessante o implante. Aí, quando eu falo isso, você acha que eu sou contra nada. Como é que eu vou ser contra uma ciência? O Brasil parece que coloca mais implante no mundo. Não sei se o Edson é isso, ainda é essa... Com certeza. Então, com certeza. Problema nenhum. Mas tem que colocar e também a manutenção. Não tem nada na boca que não tenha que ter manutenção. Entendeu? Então, reparo é muito mais interessante falar do que cura, né? Ou controle. Eu acho isso. Tá? Excelente. Para a periimplantite, você também não tem uma terapia definida ainda de tratamento, você tem possibilidade. O Jamil já participou aqui, o Jamil Chibre, desse nosso evento, ele colocou, né, várias possibilidades de tratamento, mas isso vai depender muito. E o problema também, quando a gente tem evolução, ela acaba tendo uma evolução mais rápida, né? Então, é aquilo que o senhor colocou. Implante não é melhor que dente. Né? Entendeu? Não. Em prótese é uma prótese biológica, mas é uma prótese. Né? É claro que quando bem indicado, ele vai funcionar bem, enfim, mas não é tirar dente para achar que o implante vai ser melhor. A verdade é essa. Né? Implante veio cair numa hora muito boa, por exemplo, você fratura um dente, você perde um dente, o dente anterior vai desgastar 2 outros dentes. Implante é ótimo, ninguém é contra implante. Estou falando na perda do dente. Por que ele perdeu por doença periodontal? O implante não é biológico, hein? Quer dizer, biológico. Ele não tem situações... Se você pegar um meio de cultura, botar um titânio no meio de cultura para crescimento ósseo, um osteoblasto, ele se joga para cima do implante. Ele ama o implante. Certo? Então, é altamente biológico. Se ele é biológico para biologia, ele é para doença também. Ou não? Entendeu? Então, é uma coisa que você tem que pensar muito nesses pacientes. Eu não faço implante, porque eu não tem minha área, não dá, não quis fazer. Isso é outra história. Mas eu teria muito cuidado, realmente. Muito mais cuidado. Isso aí, na parte de higienização, né? No biofilme. E é difícil. É difícil, mas também é difícil para nós, periodontistas. Pensa que eu controlo meus pacientes. Não, é complicado. Entendeu? Mas é o que tem que ser feito. Não existe remédio para isso, para doença periodontal. Não tem remédio. Antibiótico, em algumas situações, não tem nada antibiótico, porque, inclusive, todas essas cirurgias que vocês viram nesse trabalho aí, eu mostrei, 11 mil, né? Cirurgias não, tratamentos, e principalmente as cirurgias, não dê antibiótico para ninguém. Não se dá antibiótico preventivo para doença. Dá para órgão, problema cardíaco, outras situações você tem que operar, você faz profilático. Então, antibiótico, lesões agudas, infartamento regional, febre, aí é que se dá o antibiótico. Então, para tratar a doença periodontal, isso é uma ideia
eu tenho, não é minha só, mas através da ciência, certo? Você fazer um tratamento, eu sei que tem colegas muito bons que trabalham com isso, mas eu acho complicado antibiótico para isso. Quem é que apareceu? O senhor falou uma coisa muito importante também, alguém ia falar, depois eu não sei quem era. É um retrato. É Márcia? Márcia está falando aqui, Márcia Cáceres, Cláudio, um monte de gente elogiando a Diva, todo mundo te elogiando, te parabenizando. Outra coisa importante, Walter, é a higienização, né? A gente está fazendo um levantamento epidemiológico aqui em Curitiba, com sondagem, perograma de boca toda, igual o censo do IBGE, e a gente está vendo assim que a higienização bucal em adultos ela é negligenciada, a motivação, o ensinar a escovar, os focos desses trabalhos de motivação são muito em criança e adolescente, e a gente não tem que nunca deixar de ensinar um adulto quando ele chega no nosso consultório, porque as pessoas não têm muita noção. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, gente, eu sei escovar o dente porque eu sou dentista, porque senão eu não saberia. Infelizmente, você pergunta à maioria dos pacientes, quem ensinou a escovar o dente não foi dentista. Foi o pai, mãe, sei lá quem. É uma dentista, quase ninguém liga para isso. As escovas, você informar... Quando a gente fala isso, é importante, porque não é a escova que vai resolver isso, mas tem escovas melhores, tem situações de... Nós fizemos um trabalho com o Antônio Canabarro, essas pastas de dente que sobre promovem... dentifrício abrasivo, né? Abrasivo. Nós fizemos esse trabalho, está publicado. O Antônio, foi uma tese dele, também que eu participei da banca do Antônio Canabarro. É um grande colega também. Como o professor Sérgio Can, também foi meu aluno, e a gente somos amigos juntos, trabalhamos juntos. Bom, nesse aí, o Antônio pegou umas partículas de carbonato, de cálcio, das pastas mais branquinhas, e de sílica, e fez um trabalho em microscopia eletrônica de varredura para ver a característica dessas partículas que são abrasivas. Pô, essa de sílica, danada. A de carbonato, aquela mais branquinha, ela não é tão abrasiva. Quer dizer, elas não botam isso. Eu não sei. A Lácer fabrica o quê? Escova também, né? Escova não, é peroxidina, né? Clorexidina. Peroxidina. Escova não. De clorexidina. Então, mas eu não sei, que na época a gente não sabia, os fabricantes não colocavam as partículas que a abrasividade era ninguém. Então, como eu recomendava aos meus pacientes? Alternar as pastas. Se caísse numa dessa aqui, não, você alterna, porque está também retrações gengivais, escovação. Bom, isso tudo são aulas que a gente vive falando também para os nossos alunos e nossos pacientes. Agora, os pacientes que, gozado, não sei se acontece contigo, você trabalha na graduação também? Graduação, sim. Os pacientes chegam lá mais velhos, você vai me ensinar a escovar o dente agora? Eles falam isso, né? Uns não gostam. Normal. Você não é escovar, o senhor escova, mas não faz, né? Aquela história. Mas é isso. Quem mais está falando aí? A Márcia Cassé falou alguma coisa, não? Parabéns pela aula, mestre, saudade. A Diva ainda falou aqui um ponto sobre paciente oncológico, que fazer o diagnóstico de doença periodontal é muito importante nesses pacientes. Olha, nós começamos com isso, Tadeu, inclusive com uma aluna da USEX, a Diva pegou esse gancho também, ela trabalha muito com isso. Quem é que cuida desses pacientes, por exemplo, está internado? Agora vocês estão vendo essa pandemia, o que está acontecendo com essa intubação do paciente? Aquilo foi biofilme ali é biopelícula, que a indústria chama de biopelícula, né? Quando dentro dessas indústrias trabalha com muito carboidrato, a forma também isso. Tem biofilme em marca-passo, sabia disso? Em marca-passo, às vezes tem que trocar. Então, imagina um sujeito internado, que quem é que faz essa higienização? Então, uma aluna minha lá da USEX, o pai dela esteve com câncer bucal, esteve no hospital, ela chegou lá, como é que vocês fazem a higienização do meu avô? Era avô dela. Aí nós publicamos alguns trabalhos sobre isso, mostrando que ninguém conhecia quase a utilização de clorexidina, nada. Fazia com Cepacol, que é meia hora só o uso daquilo lá, e não mantém a substantividade, não tem nada, né? Então, aí já está melhorando um pouco. Inclusive, já tem odontologia hospitalar. agora
hospitalar, não é? A gente Porque está com uma entrada maior dos dentistas em UTI, mas a gente ainda tem pouca estimativa de prevalência de gengivite, periodontite e da influência dessas condições nas pneumonias associadas à ventilação. A Cristiane Mazurek está lá no doutorado da UERJ e essa é a tese dela. Ela vai lá para o hospital universitário, para dentro da UTI, e vai examinar os pacientes para a gente ver prevalência de gengivite e periodontite e tentar associar com o desfecho desses pacientes, né? Se eles vão evoluir bem ou mal. Mas é o seguinte, não, isso com certeza, porque se não souber higienizar aquilo ali, o biofilme vai se formar. Agora, não, e um programa de higienização também. Mas tem um tempo. Então, mas espera aí, o biofilme ele tem um tempo para ver desagregar isso tudo, organizar as bactérias de forma que elas possam produzir a doença, né? Não vai, tem que, nesse trabalho aí, pode ter um viés disso aí, que é o tempo, esse biofilme. Tem o tempo de internação do paciente, do que ele fica com tubo, entendeu? Mas os pacientes vão ser higienizados, tem todo um protocolo. O Fischer que está orientando, a gente está na coorientação. Então, tudo bem. Vai ser bacana. O Fischer foi meu aluno de graduação e especialização. Depois foi para a Suécia, né? Que eu era para eu ir, mas eu não quis ir. O professor Moisés me convidou para ir, mas eu não estava bem aqui, não me interessou, não. Mas depois foi o Mário Grossman, que também foi meu aluno. O Mário Grossman de especialização, né? E foi para a Suécia também depois. Então, a galera toda aí, são quase 50 anos de trabalho em periodontia, né? Foi 74, eu já era especialista, né? Então é muito tempo. E a gente tem que ter um caminho, né? Esse caminho que eu escolhi é esse aí. Tá? Muito bom, professor, muito bom, obrigada. Não sei se alguém mais quer perguntar alguma coisa, quer abrir o microfone. Teve o Nélio, que é um aluno nosso aqui também, que justamente ia perguntar o que o senhor estava falando. Ele mandou mensagem aqui para mim no privado, perguntando em relação ao paciente que tem doença periodontal se pode fazer movimentação ortodôntica. Pode, graças aos trabalhos. Ele pega o capítulo do Linde, de tratamento ortodôntico e periodontia. Eu dou essa aula, inclusive, de trauma oclusal com repercussão para o periodonto, né? Então, mostrando que não tem problema você fazer movimentação ortodôntica com periodonto reduzido também, desde que não tenha doença, desde que seja altamente controlado o paciente, entendeu? Que a ação vai ser a mesma. E são trabalhos feitos em animais, em cães, que eles colocaram bractezinhos, induziram doença periodontal e começaram a acompanhar. Primeiro fizeram o periodonto reduzido do cão, e depois botaram as forças ortodônticas, certo? E viu o que acontecia. Não tem problema, pode fazer. É muito mais lento, as movimentações ortodônticas têm que ser muito lentas e acompanhadas por um periodontista ou quem entende do assunto, né? Entendeu? Excelente, certo? Mestre. Acho que a Diva falou: o grande problema é que o biofilme de pacientes internados adquire bactérias do meio hospitalar, não fazem parte da microbiota normal. Não faz. Com isso, há risco de bactérias multiresistentes ao biofilme. Colocação da Diva. A Diva, um abraço para ela. A Diva trabalhou comigo, que muito bom também. Certo? Maurício, a palavra está contigo aí, Maurício. Bom, professor, mais uma vez, antes de mais nada, é muito bom revê-lo aí com saúde, né? Meu querido professor, e muito obrigado mais uma vez. Eu acho que já não é mais um amigo, né? Um amigão da Lácia. Agradecer ao professor Edson, agradecer a professora Alessandra aí, mais uma vez, e parabenizar pela brilhante aula. Muito obrigado, professor. A gente vai estar mandando uma lembrança. Muito obrigado. Foi um prazer vê-los também, viu, Alexandra? Prazer, um bom trabalho. Obrigada, Walter. Ano que vem tem Sobrap, a gente vai se ver em Salvador. Vamos, se Deus quiser. E me convidaram agora para dar uma palestra, vai ser em setembro ou outubro. E eu vou falar na terapia básica, raspagem supra-subgengival com ou sem cirurgia também. Na Sobrap. Esse vai ser, Sobrap, tá, aquele do raiz. Sei que raiz, eu estou nessa raiz. Pério raiz. Da doutora Pério raiz. Daqui a pouco a raiz já era, mas estou na raiz aí. Tá bom? Beleza, professor, obrigado. Prazer imenso estar com vocês. Prazer. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação. Tudo de bom. Tá? Muito obrigado. Um abraço, Márcio.